ouvintes da Rádio Mirandiba, estamos começando agora mais um programa Boas Novas de Paz. E nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor. E hoje temos a ilustre presença do meu tio, que é dentista, o cirurgião dentista, o Dr. Valdemir Santana, que vai falar, das doenças bucais. E o tema, desse debate sobre as doenças bucais, vai ser os cuidados com a saúde bucal e em geral. E eu vou passar a palavra para ele ficar à vontade, falar sobre as doenças bucais, mais frequente, tudo sobre as doenças bucais e as prevenções. Ok, saúde, boa noite aos ouvintes da Rádio Mirandiba. É com grande satisfação que a gente vem participar do seu programa e conhecendo pela primeira vez aí, a Rádio Mirandiba. Queria deixar já meu abraço a todos os ouvintes e é uma satisfação estar aqui participando com vocês desse programa. É um tema muito importante, fico muito satisfeito e lisonjeado por o convite em participar, que é tratar sobre saúde bucal, um tema tão importante que muitas vezes é negligenciado por nós, por todas as pessoas. Então é um tema que está relacionado a várias outras doenças, relacionado a todo o nosso corpo. A boca é uma parte importante, compõe uma das partes do nosso corpo. E muitas vezes é negligenciada por falar de boca, de dente não. Então não atribui. E a saúde começa pela boca, Então a gente tem que dar muita importância, é um tema de suma relevância, em que a gente vai discutir aqui e conversar. Na realidade é só uma conversa, Saúde vai ser uma conversa, um bate-papo, que a gente vai falar sobre saúde bucal e a relação com outras doenças sistêmicas que tem. O que o doutor pode falar sobre a relação de saúde bucal e saúde geral? Pois é, tem toda a relação, Tem toda a relação. Nosso corpo está interligado, a boca é uma das partes do nosso corpo em que a partir da boca muitas doenças podem chegar e a gente ficar cometido por várias doenças a partir da boca. Então a saúde bucal, você manter uma saúde da higienização bucal, é de suma importância para você evitar certas doenças. Então se você tem inflamações na sua gengiva sangra, então se tem problemas de inflamação gengival e aquele sangramento ali vai fazer com que as bactérias patogênicas que tem na sua boca, elas vão correr para a corrente sanguínea, promover uma infecção, uma inflamação, e dependendo da condição da pessoa, pode evoluir até para uma coisa mais séria. Então a saúde bucal tem toda relação, tem várias doenças que estão totalmente relacionadas com a saúde bucal. Então você manter uma higiene bucal é de suma importância, escovação 3 vezes ao dia no mínimo, e aí manter o meio bucal saudável. Saudável por quê? Nosso corpo, nós temos o sistema imune, que é o primeiro mecanismo de defesa, é o batalhão inicial que enfrenta as doenças de saúde. Então, às vezes, quando a gente tem uma saúde bucal deficiente, muitas bactérias patogênicas na nossa boca, então o nosso sistema de defesa ele começa a trabalhar aquilo ali para combater aquelas bactérias, aquelas possíveis inflamações e infecções que vão surgir no nosso corpo. Então, aí, nosso sistema imunológico já fica sobrecarregado. Então, por isso, manter uma boa saúde geral, para que nós tenhamos uma boca limpa, saudável e assim evitar algumas doenças sistêmicas. Algumas doenças estão totalmente relacionadas com a cavidade oral. Quais são as doenças bucais frequentes e como preveni-las? Pois é. Geralmente as doenças mais conhecidas, as doenças bucais mais conhecidas são a gengivite, que está relacionada aos tecidos que circundam os dentes, a gengiva mesmo. A gengiva fica inflamada, ela fica sangrante e ela evolui, se você não tiver um cuidado, uma higienização boa, ela evolui para uma periodontite. A periodontite já é um estágio mais avançado da gengivite, que as bactérias patogênicas já estão agredindo o osso que sustenta o dente. Então existem os tecidos na cavidade oral de proteção e de sustentação. A gengiva ela fica circundando o dente ali, protegendo, mas também tem o osso. Então quando a gengiva é atacada e as bactérias vão seguindo em frente, então elas vão atacar o osso e elas vão
agredir o osso. Então o osso ele vai diminuindo. Por isso que muitas vezes você vê um paciente, pessoas que não têm uma boa higiene oral, já numa fase bem mais agressiva, os dentes com mobilidade, com os dentes que aparentando ter um volume grande, um tamanho grande. As pessoas dizem, doutor, esse dente está grande, está crescendo meu dente. Não, o seu dente não está crescendo. Seu dente está aparecendo mais o tamanho. Por quê? Diminui o tamanho do osso que estava segurando ele. Então ele está aparecendo mais do que devia. Então isso daí já é uma fase mais avançada da gengivite, que é a inflamação da gengiva, evoluindo para uma periodontite. Periodontite que é a inflamação do osso, que o osso está sendo desgastado e reabsorvendo, diminuindo de altura e o dente está aparecendo mais. Então já é uma fase bem mais agressiva, bem mais ruim para as condições do bucal do paciente. E isso envolve vários fatores, envolve fatores estéticos, função mastigatória, que vai ficar debilitada a função mastigatória. No futuro, bem mais grave, vai ter perdas dentárias. E essas perdas dentárias, o paciente vai ter uma dificuldade de mastigação, vai ser preciso usar a prótese para repor um pouco a função mastigatória. Então, tudo é da base, tudo tem que ter uma base, tem que ter um cuidado com a higienização, tem que ter uma escovação, tem que ter uma limpeza bucal. Se você tiver isso à base, eu sempre digo para as pessoas, quando eu desempenhava uma função pública, eu estava ali num PSF, eu gostava muito de trabalhar a base da atenção básica, que seria a questão da prevenção e a questão da orientação nas escolas e orientar muito a questão da base. Se você orientar e mostrar para aquelas pessoas que a escovação ela é importantíssima e que ela vai evitar muitos problemas bucais, isso se as pessoas levassem isso a fundo, era bem interessante, levassem isso a sério, era bem interessante isso. Então a gengivite é justamente isso, a inflamação dos tecidos gengivais, e que pode evoluir para a periodontite e para as perdas dentárias futuras. E sobre a escovação, correto, são 3 vezes ali ou mais? A escovação, né, geralmente o pessoal preconizam 3 vezes ao dia, após as principais refeições do dia. Após o café, almoço e jantar. Mas o que acontece? O ideal é que você, todas as vezes que escovar, se você puder, fazer higienização bucal. Porque quando você não escova os dentes, na hora que você se alimenta, vai criando uma película, massa, um biofilme se você não escovar na superfície dos dentes. Sabe isso, você for deixando acumular com o passar do tempo, isso ali é o iníciozinho que vai evoluir para um futuro de cárie. Logicamente a cárie não cria do dia para a noite, a cárie passa um tempo. Mas se a pessoa não tem um hábito de escovação muito frequente, isso vai evoluindo todos os dias, ela vai ficando um pouquinho, acumulando um pouquinho da alimentação, da sujeirinha, e aquela sujeirinha vai evoluir para uma futura cárie. Então, e sobre o uso do fio dental? O ideal seria, saúde, que a gente fizesse toda a escovação todas as vezes que a gente fizesse alimentação, se alimentasse. E principalmente naquela dieta cariogênica, naquela alimentação rica em sacarose, rica em açúcar. Então, se você come doces, muito doce, então o ideal nesse tipo de alimentação que você faça a escovação após fazer essa alimentação. Questão do fio dental, muito importante o fio dental, o uso do fio dental. Ele é um coadjuvante, é uma coisa que vai ajudar na higienização bucal. Então, você escova, geralmente eu aconselho o pessoal fazer primeiro o uso do fio dental, e depois fazer a escovação, porque às vezes você consegue fazer uma limpeza mais adequada, mais eficiente dos seus dentes. Então é importantíssimo a escovação do fio dental, pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. E sobre os enxaguantes bucais? Os enxaguantes bucais são elementos que eles ajudam a manter o meio bucal saudável, né? Muitas pessoas fazem um uso muito frequente. Eu não costumo muito indicar assim, para uso diário, 2, 3 vezes ao dia. Eu costumo que use de forma moderada. Porque às vezes ele tem uns enxaguantes que eles vêm com álcool, e às vezes eles agridam um pouquinho as papilas gustativas, e tem pessoas que usam muito, e às vezes as pessoas ficam um pouquinho com o paladar afetado, tem uma perda do paladar um pouco, entendeu? Então é importante, ele vai ajudar, ele vai matar um pouco as bactérias patogênicas na nossa boca. E alguns estudiosos dizem até que não indicam muito, por quê? Porque nossa cavidade oral ela tem uma microbiota natural. Uma microbiota natural e benéfica, ou seja, bactérias benéficas sim, elas existem na nossa boca, existem bactérias benéficas
que elas vão proteger seus dentes. Então, às vezes, tem alguns estudiosos que dizem que o uso de enxaguatório bucal, ele além de eliminar essas bactérias ruins, ele elimina as bactérias boas. Então, elimina as duas e você fica com a deficiência da microbiota natural da sua boca. Então, é importante, mas eu prefiro orientar com moderação. Pouco, não tão, mas tem que ter. Que ele vai ajudar com certeza a eliminar bactérias. E sobre por que a gengiva sangra durante a escovação? Pois é, justamente, é aquilo que eu te falei da gengivite. A gengivite é a inflamação gengival, você pode dizer, e como é que causa? É justamente, você tem uma escovação debilitada, não tão frequente, não tão legal. Aí aquilo ali, aqueles resquícios da alimentação vão ficando depositados ali na superfície entre a gengiva e o dente. Aí aquilo ali vai gerando uma inflamação, um processo inflamatório e vai ficando vermelhinho. Você pode olhar aqui as pessoas que têm sangramentos gengivais, a gengiva está bem vermelha, hiperemiada, bem vermelha, aquele vermelho mais intenso. Então isso daí... todas as vezes que a gente escova aqui sangra, é porque tem alguma cara ou... Não, aí todas as vezes o sangramento é a inflamação da gengiva. Você pode ter certeza que toda vez que você escovar, se você está escovando de forma natural, normal, sem pressionar, logicamente tem pessoas que pegam a escova e faz com muita força, muita vibração, aí traumatiza a gengiva mesmo, ela não está doente. Mas você tem que, se você está escovando de forma natural, massageando sua gengiva para tirar a sujeira, e ela mesmo assim ela continua sangrando, e a coloração dela está mais vermelhada, bem mais intensa, então significa que sua gengiva está pedindo socorro, ela está doente, ela está pedindo ajuda. E a ajuda que você faz é como? Escovando, continuar escovando. Aí tem pessoas que quando começa a sangrar, para. Aí onde está o problema? Quando você para, você está deixando de tirar a sujeirinha que está causando aquela inflamação. Então se você deixa continuar a sujeira, se você deixa continuar, não para de escovar e deixa continuar, a tendência é que o sangramento aumente a cada dia que você deixa sem escovar. Então, se está sangrando, continue escovando, você vai ver com o passar dos tempos, dos dias, esse sangramento vai diminuindo, sua gengiva vai ficando bem melhor, bem menos inflamada e vai diminuir até acabar, até cessar o sangramento. E essas inflamações evoluem sim para a cárie, porque aí vai ficando resquício da alimentação, da sujeirinha lá embaixo da gengiva, aquilo ali vai endurecendo, vai criando uma coisa chamada tártaro. Você já ouviu chamar tártaro, que as pessoas hoje, as pessoas mais idosas, elas conhecem como um piorréia. Eu não sabia, o dentista não sabia o que era piorréia. E às vezes, doutor, eu estou com a piorréia no meu dente aqui. Eu fui pesquisar, sabe, do meu professor, não, piorréia é aquela massinha que se acumula no dente, que causa o biofilm, que causa a gengivite, que ela endurece com os ácidos da saliva, com os sais da saliva, e ela endurece e fica parecendo umas pedrinhas agarradas no dente. Aí ali você tem que remover também. É o tártaro ali. Então tem que, o biofilme que causa a gengivite evolui para o tártaro, tem que ser removido. E em relação à escova de dentes, muitas pessoas colocam todas juntas? Não, escova é de uso individual, não existe uso coletivo de escova, mesmo que sejam as pessoas em casa, as famílias, familiares. Nem colocar juntas, né? Não, de forma alguma. A escova tem que ser individual e separada. Por quê? Porque se você coloca a escova junta em ambiente fechado, aquela umidade que fica na escova, ela termina sendo uma colônia, formando colônias de micro-organismos patogênicos, bactérias, fungos. Então, isso daí, na umidade, eles às vezes conseguem se proliferar bem mais rápido. Então, o ideal é que você higienize, transmite sim. O ideal é que você faça a higienização, escove seus dentes, lave a escova e coloque separada das outras escovas das outras pessoas, dos outros integrantes da sua família. E se você tiver uma doença, por exemplo, você tem uma doença, tem uma virose grande, nesse período que a gente hoje está vivendo uma crise mundial de saúde, que é a pandemia, né? Todos é com conhecimento de todos. Então, se você tem, todo cuidado hoje é pouco. Se você tem um problema de saúde, um problema de uma virose, o ideal é que você depois troque sua escova. Porque você está escovando e está contaminando sua escova. Então, o ideal é que troque, quando você melhorar, você troca sua escova. E sobre a troca de escova, quantos meses? Antigamente se falava em 3 meses, em 2 meses.
A troca de escova, você quem vai dizer a época certa. Quando você vai ficar escovando seus dentes, se você esperar 3 meses, aí você chega 3 meses, sua escova está parecendo uma vassoura, aquela coisa mais feia do mundo. Então não tem como. Se você vê que a sua escova não está mais com uma mecânica muito boa, removendo todas as sujeirinhas do dente, então chegou a hora de tirar, de trocar. A escova que está muito enrolada, as cerdas estão muito amassadas, então é a hora de trocar. Então a escova tem que ser individual, de uso individual, manter limpa e até fazer a limpeza da escova. Às vezes esses enxaguatórios, voltando aos enxaguatórios, são muito importantes os enxaguatórios, para às vezes você fazer a higienização, a limpeza das escovas. Você pode até botar um pouquinho de enxaguatório dentro de um copinho e botar a escova um pouquinho ali para ela demorar um pouquinho e lavar a escova com o enxaguatório, porque ele vai eliminar as bactérias que ficam ali. E tentar deixar a escova num local que ela não fique com umidade por muito tempo, porque as bactérias elas proliferam naquela região. Então, um ambiente propício para elas. Iremos ao intervalo e daqui a pouquinho iremos falar de mais doenças bucais, inclusive o câncer bucal. Está com o microfone, pode falar com o pessoal, pode tirar sua dúvida e fazer a pergunta. Tu está mandando para mim, tu está com o microfone na mão. Mas calma. Vocês podem fazer perguntas, né? A gente vai dar um intervalo, mas podem fazer perguntas ao doutor que ele vai responder, né? Iremos dar um intervalo, mas podem perguntar o que ele vai responder daqui a pouquinho. Porque eu não estou vendo no Facebook. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu chega tudo, se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua esfera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão
para sua alma. Voltamos, né? Agora iremos falar sobre câncer bucal, né? E em relação às outras doenças, tem mais alguma que você quer explanar? Não, o câncer bucal, como você falou, é um tema bem importante, porque é uma coisa assim frequente, né? Não é tão frequente, mas assim, é uma coisa que nos preocupa, porque a gente vive numa região de semiárido, uma região de sertão, que é uma região geralmente com um clima quente, e que a gente, os trabalhadores, os agricultores, estão sempre muito expostos à insolação, né? A insolação, e a gente se preocupa com isso e tentar levar informação de forma que eles possam se proteger e evitar o desenvolvimento de um câncer bucal. Existem alguns cânceres bucais que são bem agressivos, e o importante aqui é a gente levar os ouvintes, mais ou menos assim, dizer as características, os sintomas, o que você pode ter o cuidado, né, para na hora que surgir um sintoma desse, um sinal desse, ele procurar um médico, um profissional de saúde da sua unidade, do seu PSF, o hospital, para procurar uma avaliação e ver o que está acontecendo. Geralmente, os cânceres bucais, eles apresentam às vezes uma feridinha no lábio, às vezes pode apresentar no dorso da língua, nas bochechas, então assim, na cavidade geral, na cavidade oral no geral. Então, você é conhecedor do seu corpo, então você vai sempre se observar e há algum sinal desse tipo. Se aparecer algum sinal de mancha que está mudando de cor, mancha com formato irregular, que está crescendo rapidamente, que não existia no seu corpo, na sua boca, então é interessante procurar um posto, uma unidade de saúde e procurar informações e avaliar e verificar, ver o que é que está acontecendo. O sol é uma das coisas muito causadoras do câncer bucal e que nós sertanejos estamos muito expostos, né, na vida diária, na roça. Então é importante que a gente tenha cuidado com a insolação e que a gente possa nos proteger usando um protetor, evitando aqueles horários mais quentes, né, depois de 10 horas da manhã até 2, 3 horas da tarde, que esse é um horário de uma insolação maior. E nesse período, se for preciso trabalhar, usar protetores para não evitar, pelo menos amenizar a questão do desenvolvimento de um câncer bucal. E se vier a aparecer algum sintoma, tem que procurar uma unidade para um profissional avaliar bem direitinho e ver se realmente o que está acontecendo. Mas é uma doença muito agressiva, alguns cânceres bucais são muito agressivos e com uma letalidade muito grande. Então o importante é a prevenção, é tentar evitar para que isso aconteça e não o desenvolvimento disso. Então você é conhecedor do seu corpo. Se você tem uma mancha no seu lábio, na sua comissura labial, em que você não tinha, e aquela mancha apareceu, aquele sinal, aquele caroço apareceu, está crescendo de uma forma bem rápida, então procurar uma orientação e ver o que está acontecendo. Não quer dizer, eu estou querendo dizer aqui que qualquer coisa que aparecer na sua boca vai ser um câncer, mas tudo tem que ser avaliado e verificado e avaliado por um profissional de saúde, para ver o que está acontecendo. Então, e sobre a afta, aquele... Isso. Que ele passa mais de 8 dias. Então assim, só para a questão do câncer, então é importante dizer aqui que o que a gente está dizendo é a questão de prevenção, e de você ter cuidado nas coisas diferentes que aparecem no seu corpo. Não digo não só na boca, mas em todo o seu corpo. Nós somos conhecedores do nosso corpo. Então a gente percebe quando alguma coisa está errada, quando alguma coisa está diferente do habitual. Então se aparecer alguma mancha, e você é uma pessoa que leva muito sol, está muito exposto ao sol, então é procurar ajuda e procurar ver o que está acontecendo. Pode não ser nada, mas pode ser uma coisa muito séria, muito grave. Então o importante é o acompanhamento e a proteção, se proteger. Que é uma doença, muitas vezes, tem alguns tipos de câncer que são muito agressivos mesmo.
e às vezes de forma maligna, que muitas vezes quando a gente descobre não consegue fazer um tratamento e se recuperar. Então é importante a prevenção. E em relação à afta, algumas pessoas têm predisposição a desenvolver aftas. São aquelas lesõezinhas, às vezes no dente, na gengiva, próximo à gengiva do dente, às vezes na bochecha, às vezes em vários locais da boca, em várias regiões da boca elas podem criar. Então uma coisa, tem pessoas que têm uma facilidade a mais, uma coisa, acho que é genética, e o que se fazer? Não tem muito o que se fazer, muitamente. Geralmente a gente passa alguns corticoides, algumas pastazinhas, algumas pomadazinhas, que a gente coloca, que aquele inflamatório dá uma aliviada, amenizada. Mas geralmente em torno de 7 a 10 dias elas vão embora. Então o que é que causa? Por que causa a afta? Às vezes muitos fatores, né? É a questão da genética, a questão da imunidade baixa, você está num momento de estresse, então sua imunidade baixa e você desenvolve uma forma de mostrar aquela baixa da imunidade, criam-se aftas. Alimentação, questão da alimentação, você está não está com as vitaminas adequadas, uma quantidade boa no seu organismo, está com baixa na questão das vitaminas. Que é outra coisa que eu ia dizer. Então, alguns fatores são esses. Imunidade, a questão da imunidade baixa por falta de vitamina, a questão de estresse diário. Então, essas coisas aí favorecem o desenvolvimento das aftas. Mas, geralmente, elas em torno de 7 a 10 dias, elas vão embora. E o que acontece? Comidas ácidas também, alimentação. São pessoas que se alimentam muito de frutas, de verduras e muito refrigerante. E isso daí favorece também o desenvolvimento das aftas. Então, pessoas que têm esse predomínio, essa facilidade de ter aftas, tem que evitar a alimentação ácida, porque isso favorece o desenvolvimento e dificulta a cicatrização e a melhora dessas lesões. Mas assim, não é uma coisa grave, não é uma coisa que dá medo, preocupante, mas assim, algumas pessoas são muito recorrentes, bem frequentes mesmo. Mas é uma coisa que não é uma coisa tão grave para gerar preocupação. É desconfortável, muito desconfortável às vezes, mas é basicamente relacionado a isso. Mas geralmente lesões que não doem, você tem que avaliar se realmente é afta ou o que é. Mas geralmente elas são muito doloridas em questão da acidez. Se você tem uma afta e você faz uma alimentação, tomate, alguma coisa desse tipo, você sente um desconforto enorme. Se não dói, você tem que avaliar se realmente é afta ou se é alguma coisa. Geralmente ela vai embora rápido. Ela de 7 a 10 dias ela vai embora. Se é uma coisa mais demorada, então tem que se avaliar e pesquisar se realmente é afta ou não. Mas geralmente ela vai embora rápido. E sobre o câncer de boca, pessoas fumantes que alcoólatras. Isso, aí é um fator que favorece o desenvolvimento. A questão do fumante, a pessoa que tem um hábito de fumar, a nicotina e o calor que o cigarro provoca na mucosa bucal, ele é um fator agressor, um fator que vai degenerando as células bucais. E ali ele pode favorecer o desenvolvimento do câncer. Tudo que a gente está falando aqui não é uma questão que a gente está dizendo que isso é aquilo, é certeza. É assim, tudo favorece. O cigarro, quando você fuma muito, tem aquelas pessoas que fumam muito, que marca. Então aquilo ali queima, ulcera a mucosa. E aquilo ali, você está